Olá, eu sou o professor Michio Kaku. Em um mundo onde cada passo que damos é rastreado por satélites de GPS, onde cada compra que fazemos é registrada e analisada por algoritmos preditivos, onde cada rosto na multidão pode ser identificado instantaneamente por câmeras de vigilância de alta resolução e onde nossas conversas são arquivadas em servidores gigantescos no deserto, existe apenas um lugar, um único refúgio que ainda ousamos considerar verdadeiramente privado. Um único santuário onde a liberdade individual permanece absoluta, intocada e sagrada. Esse lugar é o interior da nossa própria mente. O crânio humano é a muralha da última fronteira da privacidade. Dentro dessa caixa de osso, protegida por camadas de tecido e fluido, você é o deus do seu próprio universo. Você pode assassinar reis, pode voar como uma águia sobre montanhas imaginárias, pode reviver amores perdidos com uma intensidade dolorosa ou pode planejar crimes perfeitos. E ninguém, absolutamente ninguém, nem o governo, nem as corporações, nem seus entes queridos, pode saber disso, a menos que você, voluntariamente, escolha converter esses pensamentos em ondas sonoras ou digitação. A mente é o último espaço seguro, a caixa preta, definitiva da natureza. Mas, e se essa muralha cair? E se a tecnologia encontrar uma maneira de perfurar o osso e decodificar o software da alma? Desde os quadrinhos dos X-Men com o professor Charles Xavier, até os pesadelos distópicos de Philip K. Dick em Minority Report e as sátiras sombrias de Black Mirror, a humanidade tem sido assombrada por dois sonhos contraditórios e simultâneos: o desejo irresistível de possuir o poder da telepatia e o terror absoluto de ter seus próprios pensamentos expostos. Nós queremos desesperadamente saber o que o outro está pensando. Imagine o poder que você teria em uma mesa de negociação se soubesse o preço máximo do seu adversário. Imagine o conforto de saber se o seu parceiro realmente o ama. Imagine um tribunal onde a mentira fosse impossível, porque o juiz poderia ler a memória do réu como quem lê um arquivo PDF. Seria o fim do engano. Seria a era da verdade transparente. Por outro lado, imagine o horror. Imagine uma polícia do pensamento, que não pune você pelo que você fez, mas pelo que você pensou em fazer. Imagine perder o direito de ter segredos, vergonhas e dúvidas. A sociedade humana, tal como a conhecemos, é construída sobre a premissa de que a mente é privada. A diplomacia, o romance, a política e a civilidade social dependem da nossa capacidade de filtrar o que pensamos antes de falar. Se essa barreira cair, a civilização colapsa. Hoje, no século XXI, essa discussão deixou de ser ficção científica e entrou nos laboratórios de engenharia. Empresas visionárias como a Neuralink de Elon Musk e centros de pesquisa avançada em todo o mundo estão conectando fios de ouro e silício diretamente ao córtex cerebral. Estamos testemunhando o nascimento da interface cérebro-computador. Já conseguimos fazer com que macacos joguem videogames usando apenas a mente. Já conseguimos permitir que pacientes paralisados, tetraplégicos, movam cursores de mouse, digitem mensagens de texto e controlem braços robóticos apenas imaginando o movimento. Mais impressionante ainda, usando máquinas de ressonância magnética funcional, fMRI, combinadas com inteligência artificial, cientistas já conseguem reconstruir imagens rudimentares do que uma pessoa está vendo. Se você olhar para uma foto de uma praia, o computador analisa o fluxo de sangue no seu lobo occipital e gera uma imagem borrada de uma praia. As manchetes dos jornais gritam: "A leitura da mente chegou". Os futuristas proclamam que em breve faremos o download de memórias e o upload da consciência. Mas, como físico teórico que dedicou a vida a estudar as fronteiras do que é cientificamente possível e do que é impossível, eu preciso ser a voz da cautela, da precisão e talvez do alívio. O que a tecnologia atual está fazendo é impressionante, mas é o que eu chamo de telepatia sintética. É a leitura de sinais motores e visuais periféricos. É a leitura do output do cérebro. Mas a verdadeira leitura da mente, a capacidade de entrar na consciência subjetiva de outra pessoa, sentir a tristeza dela como se fosse a sua, entender as nuances indescritíveis de suas memórias, acessar seus medos subconscientes e ver o mundo através dos olhos dela, enfrenta uma barreira muito maior do que a engenharia, enfrenta uma barreira fundamental da física. Eu estou aqui para argumentar que a verdadeira leitura da mente, no sentido profundo de capturar a experiência humana, é impossível. E quando digo impossível, não estou dizendo que nossos computadores são lentos demais. Estou dizendo que as leis do universo conspiram
conspiram para proteger o seu eu. Neste vídeo, vamos explorar a fronteira final da privacidade e descobrir por que o universo pode ter embutido uma criptografia inquebrável na estrutura da consciência. A razão para essa impossibilidade reside na diferença abismal entre sintaxe e semântica, entre processar dados e ter uma experiência, e fundamentalmente nas leis bizarras da mecânica quântica. Existe um teorema na física moderna chamado Teorema da Não Clonagem, No Cloning Theorem. Este teorema afirma, matematicamente, que é impossível criar uma cópia idêntica de um estado quântico arbitrário desconhecido. Você não pode xerocar um átomo sem perturbar o original. Se a nossa mente, se a nossa consciência tiver raízes em processos quânticos, como sugere o físico Roger Penrose e outros, então a sua mente é o cofre mais seguro do cosmos. A física proíbe o copiar e colar da alma. A única maneira de alguém ler a sua mente com perfeição absoluta seria se tornando você. E, no processo de se tornar você, a lei da incerteza garante que a mente original seria alterada ou destruída. A leitura perfeita exige a destruição do livro. Nesta jornada de 1 hora e 40 minutos, vamos dissecar o cérebro e a física para entender os limites da invasão. Primeiro, na próxima sessão, vamos viajar para dentro da selva de neurônios. Vamos entender o problema do hardware. O cérebro humano tem 86 bilhões de neurônios, cada um conectado a outros 10 mil. Isso cria uma rede de 100 trilhões de conexões. E o pior, não existe um mapa universal. O código para maçã no meu cérebro é diferente do código para maçã no seu cérebro, porque eles foram escritos por experiências de vida diferentes. Para ler sua mente, eu teria que decifrar uma língua que só tem um falante nativo, você. Segundo, vamos mergulhar no paradoxo filosófico do quarto chinês e entender por que um computador pode simular que entende você sem entender absolutamente nada. Vamos falar sobre qualia, a sensação crua de ver o vermelho ou sentir dor. E por que isso é invisível para qualquer máquina. Terceiro, vamos enfrentar a barreira intransponível da física quântica e ver como o princípio da incerteza de Heisenberg atua como um guarda-costas cósmico dos seus pensamentos mais íntimos. E, finalmente, vamos olhar para o futuro da internet de cérebros, BrainNet. Se não podemos ler a mente com precisão, podemos fundi-las? Podemos conectar cérebros para compartilhar emoções brutas em uma consciência coletiva? E se fizermos isso, será o fim da individualidade humana e o início de uma mente colmeia como os Borgs de Star Trek? Preparem-se. Escolham a pílula vermelha. Vocês estão prestes a descobrir que o maior mistério do universo não está nos buracos negros, nem na matéria escura, nem nas dimensões ocultas da teoria das cordas. O maior mistério e o segredo mais bem guardado da natureza está aí dentro, atrás dos seus olhos. Bem-vindos à fortaleza impenetrável da mente humana. Vamos começar nossa investigação sobre por que, felizmente, seus segredos estão salvos pela física. Na abertura deste vídeo, nós estabelecemos o desejo profundo da humanidade de quebrar as paredes do silêncio e ouvir os pensamentos alheios. Falamos sobre como a privacidade da mente é o pilar da nossa sociedade e como a física quântica pode ser a garantia final dessa privacidade. Mas antes de descermos ao nível subatômico e quântico, precisamos enfrentar um obstáculo muito mais imediato, tangível e brutalmente complexo: a própria biologia. Muitas vezes, quando ouvimos futuristas falando sobre fazer o upload da mente ou ler pensamentos, eles cometem um erro fundamental de categoria. Eles tratam o cérebro como se fosse um computador digital. Um computador digital, como o laptop ou o smartphone em que você está me assistindo agora, é uma máquina construída por nós. Nós sabemos exatamente como ela funciona. Nós escrevemos o código. Nós desenhamos a arquitetura dos chips. Sabemos que a informação é armazenada em sequências binárias de zeros e uns. Se eu pegar o disco rígido do seu computador e conectá-lo ao meu, eu posso ler os seus arquivos, porque ambos usamos o mesmo protocolo, a mesma linguagem, o mesmo padrão de codificação, como o ASCII ou o Unicode. Mas o cérebro humano não é um computador digital. Ele não foi desenhado por um engenheiro no Vale do Silício. Ele foi esculpido por 3,8 bilhões de anos de evolução cega, desordenada e oportunista. O cérebro não é um laptop elegante, é uma selva. É uma máquina biológica úmida, barulhenta, analógica e química, cuja complexidade faz a internet inteira parecer uma brincadeira de criança. Para entender por que é impossível ler a mente de outra pessoa, primeiro precisamos entender o tamanho do problema de hardware
hardware que estamos enfrentando. Vamos olhar para os números. O cérebro humano médio contém cerca de 86 bilhões de neurônios. Isso é, aproximadamente, o mesmo número de estrelas na Via Láctea. Imagine tentar mapear cada estrela da galáxia. Já seria uma tarefa hercúlea. Mas o segredo do pensamento não está nos neurônios em si, está nas conexões entre eles. Cada neurônio está conectado a outros em 1000 ou 10.000 neurônios através de sinapses. Se fizermos a matemática, isso nos dá cerca de 100 trilhões de conexões sinápticas. Para colocar isso em perspectiva, 100 trilhões é muito mais do que o número de folhas em todas as árvores da floresta amazônica. É mais do que o número de estrelas em 1000 galáxias. E não para por aí. Uma sinapse não é apenas um fio elétrico ligado ou desligado. Uma sinapse é um laboratório químico complexo. Ela pode ser forte ou fraca. Ela pode liberar dezenas de neurotransmissores diferentes: dopamina, serotonina, glutamato. O estado de uma única sinapse pode variar de forma analógica e contínua. Estima-se que o número de estados possíveis em um cérebro humano, o número de permutações de pensamentos e configurações que você pode ter, excede o número de átomos no universo observável. O seu cérebro é, literalmente, o objeto mais complexo que conhecemos no cosmos. Tentar ler esse objeto de fora, usando eletrodos ou scanners, é como tentar escutar uma conversa específica entre duas pessoas no meio de uma multidão, gritando em um estádio de futebol lotado, enquanto você sobrevoa o estádio em um helicóptero barulhento. O ruído é ensurdecedor, o sinal é minúsculo, mas a complexidade numérica é apenas o começo do problema. O verdadeiro obstáculo para a leitura da mente é o que eu chamo de o problema da pedra de Roseta. Quando os arqueólogos encontraram os hieróglifos egípcios, eles não conseguiam lê-los. Eram apenas desenhos sem sentido. Eles precisaram da pedra de Roseta, que tinha o mesmo texto em grego que eles conheciam e em egípcio, para decifrar o código. Na computação, nós temos uma pedra de Roseta universal. O código binário 001 significa a letra A em qualquer computador do mundo. Se eu enviar esse código para você, o seu computador mostrará A. Existe um padrão universal. No cérebro humano não existe padrão universal, e essa é a chave da privacidade. A evolução não criou um dicionário cérebro-cérebro. Imagine o conceito de maçã. Quando eu penso em uma maçã, um padrão específico de milhares de neurônios dispara no meu córtex visual, no meu córtex olfativo e no meu hipocampo, memória. Esse padrão é o meu código neural para maçã. Agora, imagine que eu possa, magicamente, copiar esse padrão neural e injetá-lo no seu cérebro. Você pensaria em uma maçã? Provavelmente não. Você veria apenas ruído. Você teria uma convulsão ou veria flashes aleatórios de luz. Por quê? Porque o seu código para maçã é diferente do meu. O meu código foi formado pelas minhas experiências de vida. Talvez eu tenha caído de uma macieira quando criança. Talvez eu adore torta de maçã. As minhas conexões neurais para esse conceito foram fiadas e reforçadas de uma maneira única, baseada na minha história pessoal. O seu código foi formado pelas suas experiências. Talvez você pense na Branca de Neve. Talvez você pense na marca da Apple e em computadores. A arquitetura física das nossas redes neurais é diferente. Não existem dois cérebros idênticos, nem mesmo em gêmeos idênticos. O cérebro é plástico. Ele se reescreve fisicamente a cada nova memória, a cada novo aprendizado. Isso significa que, para ler a sua mente, eu não preciso apenas de uma máquina superpotente. Eu preciso decifrar o seu dialeto neural privado. Eu preciso criar um dicionário personalizado para você. Isso nos leva às limitações das tecnologias atuais, que geram tantas manchetes sensacionalistas. Empresas como a Neuralink estão fazendo um trabalho de engenharia extraordinário. Eles estão inserindo fios ultrafinos no cérebro para escutar os disparos dos neurônios. Mas o que eles estão lendo? Eles estão lendo principalmente o córtex motor. O córtex motor é a parte do cérebro que envia comandos para os músculos. Mova a mão para a direita. Feche o punho. Essa área é relativamente fácil de mapear porque ela é topográfica. Sabemos que esta região controla a mão, aquela controla o pé. É por isso que vemos vídeos impressionantes de macacos jogando pong com a mente. O computador aprendeu que disparo do neurônio X significa mover joystick para cima. É um problema de calibração simples. O computador aprende o padrão motor daquele macaco específico através de tentativa e erro, machine learning. Isso é telepatia sintética de comando. Mas ler um pensamento abstrato é totalmente
totalmente diferente. Tente localizar no cérebro onde está o conceito de justiça, ou saudade, ou amanhã. Não existe um local único. Esses conceitos estão espalhados por todo o córtex, fragmentados em milhões de pedaços de informação sensorial e emocional. Não existe um neurônio da vovó, uma teoria antiga e descartada que dizia que havia um único neurônio para reconhecer a sua avó. A sua avó é uma sinfonia de disparos neurais distribuídos. Para ler o pensamento, estou com saudades da minha avó, a máquina teria que interceptar e decodificar essa sinfonia inteira, em tempo real, em múltiplas áreas do cérebro simultaneamente. E, novamente, a sinfonia da minha avó toca uma música diferente da sinfonia da sua avó. A tecnologia atual é como tentar entender uma ópera colocando um estetoscópio na parede externa do teatro. Você ouve as vibrações graves. Você sabe quando a música fica alta ou baixa. Você pode até adivinhar que instrumento está tocando, mas você não consegue ouvir a letra. Você não consegue entender a história. A fMRI, ressonância magnética funcional, que gera aquelas imagens coloridas do cérebro brilhando, é ainda mais lenta. Ela não mede eletricidade, ela mede o fluxo de sangue oxigenado. O sangue demora segundos para chegar onde os neurônios dispararam. O pensamento acontece em milissegundos. Ler a mente com fMRI é como tentar acompanhar uma corrida de Fórmula 1 olhando para onde a plateia se levanta para aplaudir. Você sabe que o carro passou por ali, mas o carro já está longe quando você percebe. A resolução temporal é horrível. Além disso, temos o problema do ruído de fundo e da ambiguidade. O cérebro nunca para. Mesmo quando você está dormindo ou sem pensar em nada, o cérebro está zumbindo com atividade. É a chamada rede de modo padrão, Default Mode Network. Memórias aleatórias, músicas chiclete, preocupações com o jantar, coceira no pé, o som do ar condicionado, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo no seu palco consciente e subconsciente. Se ligássemos um alto-falante na sua mente, não ouviríamos uma narração clara e linear de filme. Ouviríamos uma cacofonia esquizofrênica. A inteligência artificial avançada, Deep Learning, está começando a ajudar nisso. Ela consegue filtrar o ruído e encontrar padrões. Um estudo recente mostrou uma IA reconstruindo frases que pessoas estavam pensando enquanto estavam em um scanner. Mas, e este é um grande mas, a IA teve que ser treinada por horas e horas com aquela pessoa específica lendo frases específicas. E a precisão ainda era baixa. Ela confundia "eu vou ao banco" com "eu preciso de dinheiro". A IA estava fazendo uma leitura estatística, um autocorrect glorificado do pensamento baseado em probabilidades, não em leitura direta. E assim que mudamos para uma pessoa diferente, a IA falhou miseravelmente. O dicionário teve que ser jogado fora e refeito do zero. Isso prova a minha tese. A leitura da mente não é escalável. Não existe uma máquina de ler mentes universal que a polícia possa apontar para qualquer suspeito na rua. Para ler a mente de alguém, você precisa da cooperação dessa pessoa por meses para calibrar a máquina ao cérebro dela. Se o suspeito não quiser cooperar, ele pode simplesmente pensar em futebol enquanto a máquina tenta calibrar crime. E o algoritmo será inútil. A mente pode se defender com ruído deliberado. Há ainda um aspecto mais profundo e filosófico sobre o hardware biológico que torna a leitura impossível: a natureza do armazenamento de memória. Em um computador, um arquivo de vídeo de 1999 é exatamente o mesmo hoje. Os bits não mudaram. Ler o arquivo é recuperar a verdade objetiva. No cérebro, a memória não é um arquivo. A memória é uma reconstrução. Toda vez que você lembra do seu primeiro beijo, você não está dando play em um vídeo. Você está refazendo a memória. Você está ativando as sinapses novamente e, no processo, você altera ligeiramente a memória. Você adiciona detalhes do presente. Você muda a cor da camisa. Você muda o sentimento. A memória biológica é um ato criativo, não um ato de recuperação. Se uma máquina ler a sua memória do seu primeiro beijo, ela não estará lendo o que aconteceu de verdade em 1999. Ela estará lendo a versão editada de 2026, que o seu cérebro acabou de inventar. Isso significa que a verdade objetiva não existe dentro da sua cabeça. Mesmo que a máquina funcione perfeitamente, ela estará lendo a sua ficção interna, não os fatos. Isso destrói o sonho de usar a leitura da mente em tribunais. A testemunha pode acreditar honestamente que viu o réu, e a máquina vai confirmar que ela pensa que viu, mas isso não significa que ela viu. A máquina valida a sinceridade, não a realidade. Portanto, o problema do hardware
é insuperável na prática. Nós somos 8 bilhões de máquinas incompatíveis. Nós somos sistemas operacionais únicos, compilados em tempo real pela experiência, sem documentação técnica, cheios de bugs, ruído e código automodificável. A única pessoa que tem a chave de decodificação completa do seu cérebro é você mesmo. E na verdade, nem você tem, porque a maior parte do processamento é inconsciente. Os cientistas podem conseguir ler intenções grossas, mover um braço, fome, medo. Mas ler a sutileza, ler a ironia, ler a dúvida existencial, para fazer isso, a máquina precisaria simular o seu cérebro inteiro, átomo por átomo. E isso nos leva a um problema ainda maior. Digamos que, no futuro, tenhamos computadores quânticos poderosos o suficiente para simular cada átomo do seu cérebro. Digamos que superemos o problema do hardware. Ainda assim, nos depararíamos com uma parede intransponível. Uma parede que confunde os filósofos há séculos. Mesmo que eu tenha uma cópia perfeita do seu cérebro rodando em um computador, será que o computador entende o que está pensando? Ou ele é apenas um papagaio sofisticado? Isso é o que chamamos de o problema do quarto chinês. É a diferença entre sintaxe, regras, e semântica, significado. Na próxima sessão, vamos sair da biologia e entrar na filosofia da mente e na física da consciência. Vamos descobrir por que eu posso saber tudo sobre o funcionamento do seu olho e do seu córtex visual. Posso interceptar todos os fótons que entram na sua retina, mas ainda assim, nunca, jamais, saberei como é a cor vermelha para você. Preparem-se para o mistério dos qualia, a parte do seu pensamento que não pode ser digitalizada. O hardware é a selva, mas o que vive dentro da selva é um fantasma que nenhuma máquina pode capturar. Nas sessões anteriores, nós nos comportamos como engenheiros biológicos. Olhamos para a complexidade física do cérebro com seus bilhões de neurônios e trilhões de conexões, e concluímos que mapear essa selva é uma tarefa hercúlea, talvez impossível com a tecnologia atual. Vimos que cada cérebro é um universo único, sem um dicionário padrão, o que torna a leitura da mente um pesadelo de decodificação. Mas vamos fazer um exercício de imaginação. Vamos supor, apenas por um momento, que superamos esses obstáculos. Vamos supor que, daqui a 100 anos, tenhamos computadores quânticos poderosos o suficiente para simular cada átomo do seu cérebro e scanners capazes de ler cada disparo elétrico em tempo real. Vamos supor que resolvemos o problema do hardware. Você poderia pensar, pronto, professor Kaku, agora a telepatia é possível. Agora podemos baixar a consciência e ler os pensamentos como quem lê um livro. Mas é exatamente aqui, no momento do triunfo tecnológico, que batemos de frente com uma parede que não é feita de tecnologia nem de biologia. É uma parede feita de lógica. É uma barreira filosófica tão sólida e perturbadora que tem mantido os cientistas da computação e os neurocientistas acordados à noite há décadas. Mesmo que eu tenha uma cópia perfeita dos seus dados neurais, será que a máquina entende o que você está pensando? Ou será que ela apenas finge que entende? Para explicar por que ler os dados de uma mente não é o mesmo que ler a mente em si, precisamos visitar um dos experimentos mentais mais famosos e controversos da história, o argumento do quarto chinês. Este argumento foi proposto em 1980 pelo filósofo John Searle para desafiar a ideia de que computadores podem ter consciência ou entendimento. Imagine que trancamos uma pessoa dentro de um quarto fechado. Vamos chamá-lo de operador. O operador fala apenas português e não sabe absolutamente nada de chinês. Para ele, os caracteres chineses são apenas rabiscos sem sentido, desenhos abstratos de casinhas e bonecos. Dentro do quarto, o operador tem uma mesa, uma cadeira e um livro gigantesco, grosso e complexo, o livro de regras. Na parede do quarto, há duas fendas, uma de entrada e uma de saída. De fora do quarto, pessoas que falam chinês fluentemente escrevem perguntas em pedaços de papel e as inserem na fenda de entrada. O operador pega o papel, ele olha para os símbolos, ele não faz ideia do que está escrito. Pode ser, qual é a capital da China? Ou, você gosta de sorvete? Ele não sabe, mas ele abre o livro de regras. O livro diz, em português, se você vir o desenho X, procure na página 50 e escreva o desenho Y. O operador segue a instrução. Ele desenha os símbolos de resposta, sem saber o que significam, e os empurra pela fenda de saída. Para as pessoas do lado de fora, a resposta sai em chinês perfeito. A resposta faz sentido. A resposta tem nuance. As pessoas de fora concluem, uau, a pessoa dentro deste quarto fala chinês fluentemente. Ela entende tudo o que perguntamos, mas a verdade é aterrorizante. O operador
computador não entendeu uma única palavra. Ele não sabe se respondeu sobre política ou sobre culinária. Ele apenas manipulou símbolos de acordo com regras formais. Este é o problema da sintaxe versus semântica. Sintaxe é a regra gramatical, a forma, a estrutura. É o se X, então Y. Computadores são máquinas de sintaxe supremas. Eles manipulam zeros e uns com velocidade divina. Semântica é o significado, é o conteúdo, é a compreensão do que aqueles símbolos representam no mundo real. O argumento de Searle é devastador para a inteligência artificial e para a leitura da mente. Computadores têm apenas sintaxe. Eles não têm semântica. Eles podem simular o entendimento, mas não possuem o entendimento. Agora, aplique isso à leitura da mente. Imagine que eu construo uma máquina, um capacete de telepatia e coloco na sua cabeça. A máquina lê os disparos dos seus neurônios. A máquina é o operador no quarto chinês. Os seus neurônios disparando são os símbolos que entram pela fenda. A máquina consulta um banco de dados gigantesco, o livro de regras, e diz: quando o padrão de neurônios X dispara, a probabilidade é de 99% que o sujeito esteja pensando na palavra dor. A máquina imprime a palavra dor na tela. Eu, o cientista, olho para a tela e digo: ah, eu li a mente dele. Ele está sentindo dor. Mas será que eu li a sua mente? Não, eu li a sintaxe do seu cérebro. Eu li o rótulo, mas eu não tenho acesso à sensação da dor. A palavra dor na tela do computador não dói. O código binário para tristeza não chora. Existe um abismo intransponível entre a descrição física de um estado mental e a experiência subjetiva desse estado. Isso nos leva ao conceito mais difícil e escorregadio de toda a neurociência. O conceito de qualia, o plural de quala. Qualia são as qualidades subjetivas das experiências conscientes individuais. É a vermelhidão do vermelho. É o sabor amargo do café. É a picada aguda de uma agulha. É o sentimento de melancolia ao ouvir uma música antiga. A ciência física pode descrever tudo ao redor do qualia, mas não pode tocar no qualia em si. Vamos usar outro experimento mental famoso, conhecido como o quarto de Mary. Imagine uma supercientista chamada Mary. Ela é a maior especialista em cores do mundo. Ela sabe tudo sobre a física da luz. Ela sabe sobre comprimentos de onda, frequências, fótons. Ela sabe tudo sobre a biologia do olho, cones, bastonetes, nervo óptico. Ela sabe tudo sobre o processamento de cores no córtex visual. Ela tem o conhecimento físico completo sobre a cor vermelha. Mas há um detalhe. Mary viveu a vida inteira trancada em um quarto preto e branco. Ela nunca viu cores. Ela vê o mundo através de um monitor preto e branco. Um dia, a porta do quarto se abre. Mary sai e vê, pela primeira vez na vida, uma maçã vermelha. A pergunta é: Mary aprendeu algo novo? A intuição de quase todos nós é: sim, claro que ela aprendeu. Ela aprendeu como é ver o vermelho. Antes, ela sabia a física do vermelho, a sintaxe. Agora, ela conhece a experiência do vermelho, a semântica, o qualia. Isso prova que o conhecimento físico, terceira pessoa, não é completo. Existe uma informação que só pode ser acessada pela perspectiva de primeira pessoa. Se uma máquina de leitura da mente tivesse todos os dados que a Mary tinha antes de sair do quarto, a máquina ainda seria cega para essa experiência real. Portanto, se eu usar uma máquina para ler a sua mente, eu serei como a Mary no quarto preto e branco, analisando os dados do seu cérebro. Eu poderei dizer: o sujeito está vendo vermelho, mas eu, o observador, não estarei vendo o vermelho que você vê. Eu não estarei sentindo o que você sente. A telepatia tecnológica nos dá o roteiro da peça, mas não nos coloca no palco. Isso cria uma barreira de privacidade absoluta que a engenharia não pode derrubar. Você pode argumentar: mas, professor Kaku, se a tecnologia avançar o suficiente, talvez ela possa simular o qualia. Cuidado, isso nos leva ao território dos zumbis filosóficos. Imagine uma criatura que é átomo por átomo idêntica a você. Ela age como você. Se você a beliscar, ela grita ai. Se você contar uma piada, ela ri. Se você perguntar sobre filosofia, ela discute. Mas, por dentro, não tem ninguém em casa. É tudo escuridão. Não há experiência consciente. Ela é apenas uma máquina biológica reagindo a estímulos. Um autômato complexo sem alma. Como você sabe que as outras pessoas ao seu redor não são zumbis filosóficos? Você não sabe. Você assume que elas têm consciência porque elas agem como você. Mas é uma suposição, não uma prova. Uma máquina de leitura da mente perfeita não conseguiria distinguir entre um ser humano consciente e um zumbi filosófico. Para a máquina, os dados de entrada e saída seriam os mesmos. Isso significa que a máquina é cega para a consciência. Ela lê o comportamento do cérebro, não a essência da mente. Se a máquina não consegue nem detectar se a consciência
consciência existe, como ela poderia ler o conteúdo dessa consciência? Além disso, temos o problema da ambiguidade semântica. A linguagem humana e o pensamento humano são cheios de duplos sentidos, ironias e contextos ocultos. Se a máquina lê o pensamento, eu vou matar você, ela aciona o alarme da polícia. Mas e se você estiver jogando um videogame? E se você estiver brincando com um amigo? E se for uma metáfora? Vou matar você de rir. O pensamento bruto não vem com notas de rodapé explicando o contexto. O contexto é construído pela história de vida inteira da pessoa, pela cultura, pelo momento. Os computadores atuais, como os grandes modelos de linguagem, LLMs, que alimentam o ChatGPT, são a prova viva do quarto chinês. Eles são operadores extremamente rápidos e eficientes. Eles ingeriram toda a internet. Eles sabem que depois da palavra gato, geralmente vem a palavra miau. Eles são mestres da estatística, mas eles não sabem o que é um gato. Eles nunca acariciaram um gato. Eles não têm a semântica. Se conectarmos um desses modelos ao seu cérebro para traduzir seus pensamentos, ele fará o que o Google Tradutor faz com poesia. Vai gerar uma tradução literal, desajeitada e sem alma. Ele vai transformar a sua angústia existencial em usuário relata tristeza leve. Ele vai transformar o seu amor avassalador em níveis de ocitocina elevados. A essência da mensagem se perderá na tradução. A leitura da mente será sempre uma interpretação de baixa fidelidade, nunca uma cópia direta da experiência. Mas a parte mais assustadora e fascinante disso tudo é o que isso implica sobre a natureza da realidade. Se a sintaxe, física, átomos, neurônios, não é suficiente para explicar a semântica, consciência, significado. Isso sugere que o materialismo puro, a ideia de que somos apenas sacos de carne e eletricidade, pode estar incompleto. Sugere que a consciência pode ser algo fundamental, algo irredutível. Talvez a consciência não seja algo que o cérebro produz, como o fígado produz bile. Talvez a consciência seja algo que o cérebro recebe ou filtra, como uma antena de rádio recebe música. Se isso for verdade, tentar ler a mente dissecando o cérebro é como tentar encontrar o locutor de rádio desmontando o aparelho de som. Você vai encontrar transistores e fios, mas não vai encontrar o homenzinho falando. A origem da voz vem de outro lugar, e é aqui que a biologia e a filosofia encontram o seu limite e precisam pedir ajuda à física mais estranha que existe. Se a consciência não pode ser explicada pela física clássica, bolas de bilhar, neurônios químicos, chaves liga, desliga, onde ela se esconde? Sir Roger Penrose, um dos maiores físicos matemáticos vivos e ganhador do Nobel, acredita que a resposta está no nível quântico. Ele sugere que o cérebro não é um computador clássico, mas um computador quântico biológico. Ele argumenta que dentro dos neurônios existem estruturas minúsculas, chamadas microtúbulos, onde efeitos quânticos podem ocorrer isolados do ruído térmico. Se Penrose estiver certo, a sua mente não é feita de bits, 0 ou 1. Ela é feita de qubits, 0 e 1 ao mesmo tempo. A sua consciência seria um fenômeno de superposição quântica que colapsa em momentos de decisão. E isso muda tudo, porque se a mente é quântica, ela herda as proteções de segurança do universo quântico. Ela herda a proibição da clonagem. Ela herda a destruição pela observação. Na física clássica, eu posso ler um livro sem destruir o livro. Eu posso copiar um arquivo sem apagar o original. Na física quântica, ler é alterar. Copiar é destruir. Isso nos leva à próxima sessão, onde a impossibilidade filosófica se torna uma impossibilidade física dura. Vamos explorar o teorema da não clonagem quântica. Vamos ver por que a natureza colocou um mecanismo de autodestruição na informação mais íntima do universo. Se alguém tentar forçar a entrada na sua alma com um scanner quântico, a física garante que a alma se dissolverá como fumaça, deixando o invasor apenas com cinzas e ruído estático. A privacidade não é apenas um direito legal, é uma lei da natureza. Preparem-se para descer a escala de Planck, onde a certeza morre e o mistério do eu se torna inquebrável. Nas sessões anteriores, nós navegamos pelas águas turbulentas da biologia e da filosofia. Vimos que o cérebro humano é uma selva impenetrável de 100 trilhões de conexões, sem um mapa universal, o que torna a tarefa de decodificação um pesadelo logístico. Depois, enfrentamos o dragão filosófico do quarto chinês e dos qualia, descobrindo que mesmo que tivéssemos os dados, não teríamos a experiência, teríamos a sintaxe, mas não a semântica. Essas barreiras já seriam suficientes para desencorajar qualquer engenheiro ou ditador
computador que sonhe em construir uma máquina de ler mentes. Mas a ciência não se contenta com é difícil ou é filosoficamente complicado. A ciência busca leis absolutas. E é aqui que a nossa jornada dá uma guinada dramática em direção à física fundamental. Até agora, assumimos que o cérebro é uma máquina clássica, feita de engrenagens químicas e elétricas. Mas e se não for? E se a raiz da consciência, a essência do eu, estiver operando em um nível muito mais profundo, um nível onde as regras do senso comum deixam de existir? Bem-vindos ao reino da estranheza quântica. Bem-vindos ao lugar onde a certeza morre e onde a natureza impõe um limite rígido ao que pode ser sabido e ao que pode ser copiado. Eu estou aqui para apresentar a vocês a barreira final. A barreira que transforma a leitura da mente de um problema de engenharia em uma impossibilidade física. Estou falando do teorema da não clonagem quântica. Para entender o poder desse teorema, precisamos primeiro entender como a informação funciona no nosso mundo macroscópico, o mundo clássico. No mundo clássico, a informação é barata e descartável. Se você tem um livro, você pode levá-lo a uma copiadora e fazer uma xerox perfeita. Agora existem 2 livros. O original não foi afetado. A cópia é idêntica. Se você tem um arquivo de texto no seu computador, você pode dar Ctrl+C, Ctrl+V 1 milhão de vezes. Você pode enviar esse arquivo por e-mail para o mundo todo. A base da nossa civilização digital é a clonagem de informação. A internet só existe porque podemos duplicar pacotes de dados sem erro e sem destruir a fonte. Mas, em 1982, 2 físicos, William Wouters e Wojciech Zurek, publicaram um artigo que caiu como uma bomba na teoria da informação. Eles provaram matematicamente, baseados nos princípios fundamentais da mecânica quântica, que é impossível criar uma cópia idêntica de um estado quântico arbitrário e desconhecido. Deixe-me repetir isso, porque as implicações são devastadoras para a telepatia. Você não pode clonar um bit quântico, qubit, sem destruir o original. A natureza possui um sistema de DRM, gestão de direitos digitais, embutido na própria estrutura da realidade. A cópia é proibida pelas leis da física. Mas o que isso tem a ver com o seu cérebro? Durante muito tempo, os neurocientistas trataram o cérebro como um objeto clássico, úmido e quente, onde efeitos quânticos não poderiam sobreviver. Eles diziam que o ruído térmico destruiria qualquer delicadeza quântica. No entanto, essa visão está mudando. Físicos como Sir Roger Penrose e anestesiologistas como Stuart Hameroff propuseram a teoria da redução objetiva orquestrada. Eles sugerem que a consciência não emerge da rede de neurônios inteira, mas de estruturas minúsculas dentro dos neurônios chamadas microtúbulos. Esses microtúbulos têm a simetria e o tamanho ideais para abrigar estados quânticos coerentes. Se Penrose estiver certo, e cada vez mais experimentos sugerem que a biologia usa efeitos quânticos, como na fotossíntese e na navegação dos pássaros, então a sua mente não é um software clássico. A sua mente é um estado quântico. Os seus pensamentos não são bits, 0 ou 1. Eles são qubits. Eles existem em superposição. Um pensamento, antes de ser verbalizado, antes de ser colapsado em uma decisão, é uma nuvem de probabilidades. Você quer café e chá ao mesmo tempo. Você ama e odeia ao mesmo tempo. A riqueza da consciência humana, essa capacidade de manter ideias contraditórias simultaneamente, é a assinatura clássica da superposição quântica. Agora, imagine que um espião queira ler a sua mente usando um scanner futurista. Para ler o seu pensamento quântico, o scanner precisa medir o estado dos seus microtúbulos. Mas aqui entra o princípio da incerteza de Heisenberg. Na física quântica, medir é alterar. Você não pode olhar para um elétron sem disparar um fóton nele. O impacto do fóton muda a velocidade ou a posição do elétron. Se a sua mente é um sistema quântico, o ato de ler o pensamento é um ato de violência física contra o pensamento. Para extrair a informação, o scanner precisa interagir com o estado quântico do seu cérebro. Ao fazer isso, ele força o colapso da função de onda. A nuvem de possibilidades se cristaliza em uma única realidade. Mas, ao fazer isso, a informação original, a superposição complexa e rica, é destruída. O espião não obtém uma cópia do seu pensamento. Ele obtém um cadáver do seu pensamento. Ele obtém o resíduo colapsado, não a experiência viva. E pior ainda para o espião, devido ao teorema da não clonagem, ele não pode fazer uma cópia de segurança antes de medir. Ele tem apenas uma chance, e nessa chance, ele inevitavelmente altera o que estava tentando observar.
É como tentar saber a forma de um floco de neve tocando nele com um dedo quente. No momento em que você sente o floco, ele derrete. Você nunca saberá a forma que ele tinha antes de você o tocar. A leitura da mente perfeita é impossível, porque a observação destrói o observado. Isso nos leva a uma analogia que eu adoro usar, tirada diretamente de Star Trek: o teletransporte. No teletransporte de ficção científica, o Capitão Kirk entra na máquina. Ela escaneia o corpo dele, desmaterializa-o e o rematerializa na superfície do planeta. Mas como isso funcionaria na física real? Para transportar o Capitão Kirk, precisamos enviar a informação de cada átomo do corpo dele. Mas o teorema da não clonagem diz que não podemos copiar a informação quântica. Não podemos mandar um fax do Kirk. A única maneira de teletransportar o estado quântico de Kirk é usar um fenômeno chamado emaranhamento quântico. Podemos transferir o estado do Kirk da nave para o planeta, mas o preço a pagar é que o estado original na nave deve ser destruído. A informação não é duplicada, ela é movida. O Kirk da nave precisa morrer para que o Kirk do planeta viva. Se o Kirk da nave sobrevivesse, teríamos uma cópia, o que violaria o teorema. Agora, aplique isso à leitura da mente. Ler a mente é tentar teletransportar a informação do seu cérebro para o computador do espião. A física diz: ok, você pode ter o pensamento dele no seu computador, mas você tem que apagar o pensamento do cérebro dele. Você não pode compartilhar o segredo, você tem que roubá-lo. E ao roubá-lo, você altera a pessoa. Você deixa um vazio onde antes havia uma memória ou uma ideia. A leitura passiva, invisível e indetectável, o sonho de qualquer agência de inteligência, é proibida pelas leis fundamentais do universo. Qualquer tentativa de extrair a essência da sua consciência deixará marcas indeléveis de destruição de dados no seu cérebro. Você saberá que foi violado, porque partes de você desaparecerão ou mudarão. Isso cria o conceito de privacidade quântica. Nós já usamos isso na tecnologia bancária. Chama-se distribuição de chave quântica, QKD. Bancos usam fótons para enviar chaves de criptografia. Se um hacker tentar interceptar o fóton no meio do caminho, o teorema da não clonagem garante que o fóton será alterado. O banco e o cliente percebem instantaneamente que há um espião na linha porque os dados chegam corrompidos pelo ato da medição. O seu cérebro pode ser o sistema QKD mais avançado do universo. A evolução pode ter selecionado a consciência quântica justamente por causa dessa segurança. Em um mundo predatório, ter pensamentos privados é uma vantagem de sobrevivência gigantesca. Se a sua presa soubesse o que você vai fazer, você morreria de fome. Se o seu rival soubesse seus planos, você não reproduziria. Talvez a natureza tenha migrado a inteligência para o nível quântico para torná-la à prova de hackers. Nós somos caixas pretas criptografadas pela constante de Planck. Mas vamos aprofundar um pouco mais. O que isso significa para o conceito de alma? Na visão materialista clássica, você é o seu arranjo de átomos. Se eu pudesse organizar outros átomos na mesma ordem, eu teria criado outro você. Eu teria clonado a sua alma. Mas o teorema da não clonagem sugere que existe algo único na sua configuração informacional que não pode ser replicado. Existe um fingerprint quântico no seu eu que é exclusivo. Isso dá um peso científico novo à ideia de individualidade. Você não é apenas um arquivo de computador que pode ser baixado e copiado para 1000 pendrives. Você é um evento único no espaço-tempo, uma ocorrência singular que, pelas leis da física, não pode ter backup. Seu cérebro contém informações que, se perdidas, são irrecuperáveis para sempre, porque nem o universo mantém uma cópia. Isso torna a leitura da mente não apenas impossível, mas filosoficamente irrelevante. Mesmo que eu tenha uma simulação sua, ela não terá o seu estado quântico. Ela será, na melhor das hipóteses, uma aproximação grosseira, um modelo estatístico. O você real está sempre um passo à frente da cópia, protegido pela neblina da incerteza. Há, no entanto, uma ressalva que preciso fazer. A ciência nunca diz nunca sem deixar uma nota de rodapé. O teorema da não clonagem proíbe a cópia perfeita de um estado desconhecido. Mas e se o estado for conhecido? E se, no futuro, nós concordarmos em preparar nossos cérebros? Isso nos leva ao conceito de emaranhamento neural. Se eu não posso ler sua mente de fora, talvez eu possa conectar minha mente à sua de dentro. Se emaranharmos partículas nos nossos cérebros, poderíamos, em teoria, compartilhar um estado quântico. Não seria uma leitura. Eu lendo você. Seria uma fusão. Nós nos tornando um. Eu sentiria o que você sente. Não porque copiei, mas porque estamos compartilhando a mesma
mesma função de onda. Mas isso não é violar a privacidade. Isso é abolir a individualidade. Nesse cenário, não existe mais eu e você. Existe apenas nós. A barreira da privacidade só cai se derrubarmos também a barreira da identidade. Enquanto você quiser ser você, um indivíduo separado do resto do cosmos, a física garante a sua solidão. A solidão é o preço da liberdade. Além disso, há o problema da decoerência. Para manter um pensamento quântico vivo, o cérebro precisa isolá-lo do ambiente. Se alguém tentar colocar uma sonda, um eletrodo ou um feixe de laser no seu cérebro para ler o pensamento, essa intrusão externa causa decoerência. O sistema quântico interage com o ambiente e perde sua magia. Ele vira física clássica. Ele vira ruído. É como tentar estudar uma sociedade secreta que se dissolve no momento em que um estranho entra na sala. A leitura da mente requer intrusão. A consciência requer isolamento. As duas coisas são incompatíveis. Toda vez que vemos uma notícia dizendo cientistas leem mente usando IA, lembrem-se, eles estão lendo o eco, a sombra, o rastro de fumaça deixado pelo pensamento depois que ele já aconteceu e já se degradou em sinais elétricos clássicos. Eles estão lendo o passado do seu cérebro, não o presente da sua mente. Eles estão lendo o output, motor e visual, não o processamento central. Portanto, a barreira física é formidável. Nós temos o princípio da incerteza impedindo a precisão. Temos o teorema da não clonagem impedindo a cópia. Temos o efeito do observador alterando o que é medido. E temos a decoerência destruindo a informação ao contato. Parece que o universo conspirou para garantir que ninguém saiba o que você está pensando. O professor X, dos quadrinhos, que entra na mente das pessoas e passeia por lá sem ser notado, está violando tantas leis da física que ele é mais mágico que o Harry Potter. Na vida real, a entrada na mente exige arrombar a porta com tanta força que a casa cai. Mas a nossa investigação não termina aqui. Ainda há uma última camada de complexidade. Uma camada que vem da matemática do caos. Mesmo que superemos a biologia, a filosofia e a física quântica, ainda teríamos que lidar com o efeito borboleta. O cérebro é um sistema dinâmico não linear. Isso significa que uma pequena mudança inicial causa uma divergência gigantesca no resultado final. Tentar prever o próximo pensamento de uma pessoa é matematicamente equivalente a tentar prever o clima daqui a 30 dias. Na próxima sessão, o efeito borboleta neural, o caos do pensamento, vamos explorar por que, mesmo com toda a tecnologia do mundo, o fluxo da consciência é inerentemente imprevisível. Vamos ver por que você mesmo não sabe o que vai pensar daqui a 5 segundos. E se você não sabe, como eu poderia saber? Preparem-se para a teoria do caos. A mente não é um trem nos trilhos, é um furacão em formação. Até agora, nossa investigação sobre a possibilidade de ler a mente foi uma descida aos níveis mais profundos da matéria. Começamos na superfície biológica, com a selva emaranhada de neurônios. Passamos pela barreira filosófica da experiência subjetiva e acabamos de sair do mundo bizarro da mecânica quântica, onde descobrimos que a clonagem de informações é proibida pelas leis do universo. Se parássemos por aqui, a conclusão já seria devastadora para qualquer aspirante a telepata tecnológico. A mente é protegida por criptografia física, mas há um cético na plateia. Há sempre um cético. Ele pode levantar a mão e dizer: Professor Kaku, e se o cérebro não for quântico? E se Roger Penrose estiver errado? E se a mente for, no final das contas, apenas uma máquina clássica, elétrica e química, sem nenhuma mágica subatômica? Nesse caso, o determinismo voltaria e poderíamos prever cada pensamento, certo? A resposta é um retumbante não. Mesmo que ignoremos a mecânica quântica, mesmo que tratemos o cérebro como um sistema puramente clássico de bolas de bilhar e engrenagens, ainda existe um monstro matemático esperando na escuridão para devorar nossos sonhos de previsão e controle. Esse monstro se chama teoria do caos, e a sua manifestação mais famosa é o efeito borboleta. Para entender por que isso torna a leitura da mente impossível, precisamos olhar para a previsão do tempo. Nós temos supercomputadores gigantescos, satélites orbitando a Terra, boias nos oceanos e sensores em toda parte. Sabemos as equações da termodinâmica de cor. No entanto, é impossível prever o clima com precisão para daqui a 2 semanas. Podemos dizer vai chover amanhã, mas não podemos dizer se vai chover no dia 15 de outubro de 2035 às 14 horas. Por quê? Porque a atmosfera é um sistema dinâmico não linear. Na década de 1960, o matemático Edward
Edward Lorenz descobriu que, se você mudar um número minúsculo na entrada dos dados, digamos, arredondar 0,56127 para 0,506, o resultado final da previsão muda completamente. Uma tempestade desaparece, um furacão surge do nada. Lorenz chamou isso de efeito borboleta. O bater de asas de uma borboleta no Brasil pode causar um tornado no Texas. Pequenas causas geram efeitos gigantescos e desproporcionais. O sistema é hipersensível às condições iniciais. Agora olhe para o cérebro humano. O cérebro não é um relógio suíço. O cérebro é uma tempestade elétrica confinada em uma caixa de osso. Ele possui 86 bilhões de neurônios, todos disparando em padrões complexos de feedback. Um neurônio excita o vizinho, que inibe o outro, que manda um sinal de volta para o primeiro. É um sistema de loops infinitos. Isso faz do cérebro o sistema mais caótico que conhecemos no universo. Imagine que você está tentando ler a mente de alguém para prever o que essa pessoa vai fazer. Ela vai puxar o gatilho? Ela vai aceitar a proposta? Para prever esse pensamento, você precisaria saber o estado exato de cada neurônio e de cada neurotransmissor. Mas, devido ao efeito borboleta neural, uma mudança minúscula pode alterar tudo. Digamos que uma única molécula de cafeína se ligue a um receptor de adenosina no cérebro do sujeito 1 milissegundo antes do previsto, ou que um único fóton de luz atinja a retina dele em um ângulo ligeiramente diferente, ou que ele ouça um som quase imperceptível ao longe. Essa pequena perturbação altera o disparo de um neurônio, que altera o disparo de 10, que altera 1000. Em questão de segundos, ocorre uma avalanche neural. O pensamento que estava se formando, vou dizer sim, é desviado e se transforma em outro, vou dizer não. A trajetória do pensamento é inerentemente instável. Isso significa que a leitura da mente em tempo real é uma corrida perdida contra a divergência exponencial. A máquina de leitura pode dizer, ele está pensando em X, mas no tempo que a máquina leva para processar essa informação, o cérebro já divergiu para Y, devido a uma flutuação microscópica interna. Você está sempre lendo o passado, nunca o presente e certamente nunca o futuro. Isso destrói completamente a premissa de filmes como Minority Report. Na ficção, a polícia prende pessoas por pré-crimes. Eles leem a intenção de matar antes que o assassinato aconteça. Mas a teoria do caos nos diz que o futuro não está fixado até o momento em que acontece. O cérebro pode estar em uma trajetória que parece levar ao crime. Todos os sinais apontam para a raiva. A máquina lê intenção de matar 99%, mas no último milissegundo, uma flutuação caótica, uma memória aleatória da infância, um pico de serotonina pode desviar o sistema. O dedo não aperta o gatilho. O assassino desiste. Se prendermos a pessoa baseados na leitura da mente, teremos prendido um inocente, porque o pensamento vou matar não é o ato. E num sistema caótico, a distância entre a intenção e a ação é um abismo de incerteza. O livre-arbítrio, ou pelo menos a aparência dele, vive nessa imprevisibilidade matemática. Nós somos máquinas que mudam de ideia. E mudamos de ideia não apenas por lógica, mas por causa da turbulência interna do nosso sistema. Além disso, a complexidade matemática do cérebro nos apresenta o problema dos três corpos, elevado à enésima potência. Na física orbital, sabemos que se tivermos dois planetas orbitando uma estrela, podemos prever suas posições para sempre. É um sistema estável, mas se adicionarmos um terceiro corpo, o sistema se torna caótico. Não existe uma fórmula simples para prever onde os três estarão. Temos que simular momento a momento. O cérebro não tem três corpos, tem 86 bilhões. É um problema de N corpos. Para simular o cérebro e ler seus pensamentos com precisão perfeita, você precisaria de um computador que fosse maior e mais complexo do que o próprio cérebro. Na verdade, existe um teorema na computação que diz que, para simular perfeitamente um sistema complexo, você precisa de um computador do tamanho do sistema. Para ler a sua mente, eu precisaria construir um clone do seu cérebro. Mas, voltando ao início, se eu construir um clone, ele começará a divergir do original no primeiro nanosegundo devido ao caos sensível às condições iniciais. Portanto, a leitura da mente é computacionalmente irredutível. Não existem atalhos. A única maneira de saber o que o cérebro vai fazer é deixar o cérebro fazer. O universo não permite spoilers. Você tem que assistir ao filme em tempo real. E o problema do caos se estende para o passado, para a memória. Muitas pessoas acham que ler
ler a mente seria útil para descobrir a verdade sobre o passado. Vamos escanear o cérebro da testemunha e ver o que ela realmente viu. Isso seria maravilhoso para a justiça, mas é um desastre científico. A memória humana não é um disco rígido onde os arquivos ficam gravados estaticamente. A memória é um processo dinâmico e reconstrutivo. Toda vez que você acessa uma memória, você a traz para o presente. O seu cérebro, que é um sistema caótico influenciado pelo seu humor atual, remixa a memória. Se você está triste hoje, a memória da sua festa de aniversário de 10 anos atrás parecerá mais triste. Você vai inconscientemente colorir o passado com a tinta do presente. E o pior, quando você guarda a memória de volta, você guarda a versão alterada. Você sobrescreve o arquivo original. Ao longo dos anos, as nossas memórias mais queridas se tornam ficção. Nós lembramos da última vez que lembramos, não do evento em si. É um jogo de telefone sem fio dentro da própria cabeça. Se eu usar uma máquina perfeita para ler a sua memória do crime, eu não verei o crime. Eu verei o filme que o seu cérebro editou e reeditou 1000 vezes. Eu verei as suas confabulações, os seus preconceitos e os seus medos projetados no passado. A máquina dirá: isso é o que ele pensa que viu, mas não dirá: isso é o que aconteceu. A verdade objetiva não reside no cérebro humano. O cérebro é uma máquina de sobrevivência e narrativa, não uma máquina de gravação da realidade. Ler a mente seria ler um romance baseado em fatos reais, não um documentário. Isso nos leva a uma questão existencial profunda. Se o meu pensamento é caótico, se ele muda com o bater de asas de uma borboleta química, se minhas memórias são reconstruções falhas, então eu sei o que estou pensando? A resposta assustadora é: não. Na maior parte do tempo, você não sabe. Benjamin Libet, um famoso neurocientista, fez experimentos que mostram que o cérebro toma a decisão de mover o dedo milissegundos antes de você ter consciência de que tomou a decisão. O pensamento consciente é, muitas vezes, o comunicado de imprensa que o cérebro emite depois que o trabalho sujo já foi feito no subconsciente caótico. Se eu tentar ler a sua mente consciente, estarei lendo as notícias de ontem. Se eu tentar ler o seu subconsciente, estarei olhando para um oceano turbulento de dados contraditórios onde nem você sabe o que quer. Quantas vezes você já disse algo e pensou imediatamente depois: por que eu disse isso? Quantas vezes você foi até a geladeira e esqueceu o que ia pegar? Esses são glitches do sistema caótico. Se nem você tem acesso privilegiado e transparente à sua própria mente, como uma máquina externa poderia ter? A ilusão de que temos um fluxo de pensamento claro e linear é apenas isso, uma ilusão, uma história que o ego conta para si mesmo para não enlouquecer com o barulho interno. Uma máquina de leitura da mente revelaria que somos todos, no fundo, uma bagunça incoerente de impulsos, medos e fragmentos de música pop. Talvez a privacidade seja necessária não para proteger nossos segredos brilhantes, mas para esconder a nossa confusão interna. Se víssemos a mente uns dos outros como ela realmente é, caótica, instável e contraditória, perderíamos o respeito pela racionalidade humana. Portanto, o caos é a terceira muralha. A primeira muralha era a complexidade do hardware. Não temos o mapa. A segunda muralha era a física quântica. Não podemos copiar. A terceira muralha é a matemática do caos. Não podemos prever. Essas três barreiras juntas formam uma defesa quase perfeita. A natureza parece ter desenhado a consciência para ser uma fortaleza isolada, mas a humanidade é teimosa. Se não podemos pular o muro, se não podemos cavar por baixo, se não podemos quebrar o portão, talvez possamos abrir uma porta lateral. Se a leitura é impossível, talvez a conexão seja possível. Não estou falando de um espião lendo um prisioneiro. Estou falando de duas pessoas concordando em fundir seus caos. Na próxima e última sessão, vamos olhar para o futuro da tecnologia. Vamos falar sobre a BrainNet, a internet de cérebros. Cientistas já conectaram os cérebros de 3 macacos para controlar um braço robótico juntos. Já conectaram ratos através da internet. Se não podemos ler a mente como um livro, será que podemos fundir as mentes como gotas d'água? E se fizermos isso, o que acontece com o eu? Será o fim da solidão ou o fim da humanidade? Preparem-se para a conclusão. Vamos ver se a tecnologia vai respeitar o impossível ou se vai redefinir o que significa ser humano. A privacidade está salva, mas a individualidade pode estar com os dias contados. Chegamos ao final da nossa jornada pelas profundezas da mente humana. Passamos a última hora e meia explorando as muralhas que protegem os seus pensamentos. Começamos com a
uma complexidade biológica de 86 bilhões de neurônios, uma selva densa e sem mapa, onde cada indivíduo fala um dialeto neural único. Avançamos para o abismo filosófico dos qualia, descobrindo que computadores podem processar dados, mas não podem sentir o sabor do café ou a dor de uma agulha. Descemos ao nível subatômico e encontramos o teorema da não clonagem quântica, a lei fundamental da física que proíbe a cópia perfeita da alma. E, na última sessão, vimos como o efeito borboleta torna o fluxo do pensamento matematicamente imprevisível, um furacão caótico que muda de direção com o bater de asas de um único neurotransmissor. A conclusão científica parece sólida e inabalável. A leitura da mente, no sentido de um espião extraindo seus segredos contra a sua vontade, é impossível. As leis da natureza, da lógica e da matemática conspiraram para tornar o crânio humano uma fortaleza inexpugnável. Você está seguro. A sua privacidade é garantida pela constante de Planck e pela entropia. Mas a história da tecnologia é a história de encontrar portas dos fundos onde as portas da frente estão trancadas. Se não podemos quebrar a criptografia do cérebro de fora para dentro, se não podemos roubar os pensamentos, talvez possamos fazer algo diferente, algo que não exige roubo, mas sim entrega, algo que não exige leitura, mas sim conexão. Eu sou um físico, mas também sou um futurista. E quando olho para os laboratórios de ponta hoje, vejo o nascimento de uma tecnologia que vai tornar a questão da leitura da mente obsoleta. Nós estamos caminhando para a criação da BrainNet, a internet de cérebros. Se eu não posso explicar para você como é a cor vermelha, o problema de Mary, e se eu não posso descrever a minha dor com palavras, talvez eu possa enviar o sinal neural da dor diretamente para o seu córtex, ignorando a linguagem, ignorando a tradução e ignorando a separação entre nós. Isso não é ficção científica. Isso já começou. Na Universidade de Duke, o cientista brasileiro Miguel Nicoleles realizou experimentos históricos. Ele conectou o cérebro de 2 ratos através da internet. Um rato estava na Carolina do Norte e o outro no Brasil. O primeiro rato aprendeu a resolver um quebra-cabeça para obter comida. Quando ele resolvia, o sinal neural do seu córtex motor era digitalizado, enviado pela internet e injetado diretamente no cérebro do segundo rato. O segundo rato, que nunca tinha visto o quebra-cabeça, recebia o impulso de conhecimento. Ele sabia o que fazer. Ele resolveu o problema. Eles criaram um superorganismo distribuído, uma mente compartilhada. Em outros experimentos, cérebros de macacos foram conectados para controlar um braço robótico virtual. Um macaco controlava o movimento horizontal, o outro o vertical. Eles aprenderam a pensar juntos. Os cérebros se sincronizaram. Eles deixaram de ser 2 indivíduos separados e se tornaram uma única entidade processadora. O que isso significa para o futuro da humanidade? Significa que a barreira da privacidade quântica que discutimos não será derrubada pela força. Ela será derrubada pela escolha. No futuro, é muito provável que tenhamos a opção de usar nanorobôs ou neural laces, rendas neurais, injetados em nossa corrente sanguínea, que subirão até o cérebro e se conectarão sem fio aos nossos neurônios. Isso criará a BrainNet. Imagine uma rede social onde você não posta fotos das suas férias. Você posta a sensação das suas férias. Você não envia um emoji de tristeza. Você envia o padrão neural da sua angústia e seus amigos sentem um eco dessa angústia nos próprios corpos. Isso resolveria o problema da empatia. Hoje, as guerras acontecem porque eu não sinto a sua dor. Eu posso jogar uma bomba em você porque você é uma abstração, um inimigo. Mas se estivéssemos conectados na BrainNet, ferir você seria ferir a mim mesmo. A dor seria compartilhada instantaneamente. Nesse cenário, a mentira se tornaria impossível. Não porque um polígrafo detectou, mas porque a intenção de enganar seria sentida pelo outro como uma dissonância cognitiva. Seria o fim da solidão. Seria o início de uma consciência planetária. Uma civilização tipo Iman na escala de Kardashev, unida não apenas pela política, mas pela biologia. No entanto, como físico, devo alertar sobre o preço termodinâmico e existencial dessa fusão. A privacidade que a física quântica protege é a base da individualidade. O eu só existe porque existe uma barreira entre eu e você. Se derrubarmos essa barreira para criar a BrainNet, nós matamos o indivíduo. Nós nos tornaremos como os Borgs de Star Trek, uma mente colmeia. A resistência é inútil. Na colmeia não há segredos, mas também não há você. Existe apenas a voz do coletivo. Pense no teorema da não clonagem
personagem que discutimos. Ele diz que não podemos copiar a informação sem destruir o original. Talvez, ao nos conectarmos à BrainNet, estejamos destruindo a nossa consciência individual original para criar uma nova consciência coletiva maior. Nós sacrificamos a alma privada para ganhar a imortalidade digital compartilhada. Isso levanta a questão ética final. A privacidade é um direito ou uma prisão? Nós passamos a vida inteira trancados dentro do nosso crânio, gritando através de buracos na parede, boca, ouvidos, olhos, tentando desesperadamente fazer com que alguém nos entenda. Mas a linguagem é uma ferramenta pobre. Ninguém nunca entende completamente. Estamos todos condenados ao isolamento existencial. A BrainNet é a promessa de quebrar essa prisão, de fundir as almas. Mas a liberdade dessa prisão pode significar a morte do prisioneiro. No momento em que eu souber exatamente o que você pensa e você souber o que eu penso, a distinção entre nós desaparece. Nós nos tornamos o mesmo sistema quântico emaranhado. Talvez esse seja o destino final da evolução. Sair dos organismos unicelulares, nós, indivíduos, para formar um organismo multicelular psíquico, a humanidade unificada. Então, voltando à pergunta do título deste vídeo, é impossível ler a mente? Sim, é impossível ler a mente de um indivíduo que deseja permanecer um indivíduo. A física protege os rebeldes. A física protege os solitários. Se você não quiser se conectar, a entropia, o caos e a incerteza de Heisenberg são seus melhores amigos. Eles garantem que nenhum governo, nenhuma corporação e nenhuma IA possa decifrar o seu código interno sem a sua permissão ativa e colaboração intensa. A leitura da mente forçada é um mito que viola as leis da natureza. Você pode dormir tranquilo, sabendo que seus sonhos, seus medos e seus amores secretos são literalmente inacessíveis. Eles são eventos únicos no espaço-tempo que desaparecem assim que acontecem, sem deixar cópias de segurança. Mas o perigo não vem da invasão, vem da sedução. A tecnologia não vai arrombar a sua porta. Ela vai bater suavemente e oferecer maravilhas. Ela vai oferecer a cura para a solidão, vai oferecer a compreensão perfeita, vai oferecer a imortalidade na nuvem. E nós, humanos, somos criaturas sociais. Nós ansiamos pela conexão. É provável que, no futuro, nós voluntariamente abramos mão da nossa privacidade quântica. Nós trocaremos o segredo pela comunhão. E quando fizermos isso, a leitura da mente deixará de ser impossível. Não porque a física mudou, mas porque a definição de mente mudou. A mente deixará de ser uma propriedade privada e passará a ser um bem comum. Eu, Michio Kaku, olho para esse futuro com um misto de esperança e cautela. A evolução tecnológica é inevitável. Nós vamos conectar nossos cérebros. Nós vamos enviar emoções por Wi-Fi. Mas espero que, nesse processo, mantenhamos um botão de desligar. Espero que mantenhamos a capacidade de nos desconectar da colmeia e voltar para o silêncio sagrado do nosso próprio crânio. Porque é no silêncio, na privacidade, na dúvida e no segredo que a criatividade humana floresce. Se todos pensarmos juntos, talvez paremos de pensar diferente. E é o pensamento diferente, o pensamento herege, o pensamento privado que impulsiona a ciência e a arte. A privacidade quântica é o útero da inovação. Não a entreguem tão facilmente. Portanto, meus amigos, a resposta final é esta. O universo construiu você com uma criptografia perfeita. Você é um enigma envolto em um mistério, dentro de um neurônio protegido por um quantum. Ninguém pode ler você. Você é o único autor e o único leitor do livro da sua vida. Aproveite essa liberdade. Use esse espaço seguro para sonhar o impossível, para questionar o estabelecido e para ser gloriosamente você mesmo. Porque no final das contas, o maior poder da mente não é ser lida ou ser compartilhada. O maior poder da mente é ser livre. Eu sou o professor Michio Kaku. Obrigado por me acompanharem nesta viagem aos limites da consciência. E lembrem-se, os seus pensamentos são seus. A física garante. Até a próxima.